Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Vamos falar sobre os três componentes básicos que formam, bom, basicamente tudo, desde uma pedra até um ser que pensa. A ideia aqui é a gente desvendar juntos do que somos realmente feitos. Olha só essa pergunta. O que é que diferencia uma pedra, uma planta e um ser humano? À primeira vista, parece óbvio, né? Mas se a gente for um pouco mais a fundo, existe uma arquitetura, uma estrutura fundamental por trás de cada um. É tipo um quebra-cabeça e a gente vai montar as peças juntas para entender o que, afinal de contas, nos torna nós. Bom, e aqui está o nosso mapa para essa conversa. A gente começa com o básico, o princípio da vida. Depois, a gente adiciona a faísca da inteligência. Com isso em mãos, vamos ver como os seres se organizam e, por fim, vamos falar sobre quem é esse ser inteligente, o espírito. Fechado? Então vamos lá. Então, vamos para o nosso primeiro ponto, o princípio da vida. A pergunta aqui é bem direta. O que é que faz um monte de matéria, que antes estava lá parada, de repente ganhar vida? A resposta para isso é o que a gente chama de princípio vital. Pensa nele como, sei lá, a energia que liga uma máquina, a força que dá a partida no motor do corpo. É aquela faísca, sabe? Aquela coisa invisível que ativa a matéria e permite que ela comece a fazer tudo o que um ser vivo faz. Sem esse princípio, um corpo é só um amontoado de moléculas, inerte. E o que essa força faz na prática? Bom, ela comanda todas aquelas funções que a gente já conhece bem, né? O nascer, o crescer, respirar, se reproduzir e, no fim do ciclo, o morrer. É o roteiro básico da biologia que toda planta, todo animal segue, tudo isso impulsionado por essa energia vital. Agora atenção aqui porque esse ponto é fundamental. Vida não é a mesma coisa que inteligência. Pensa numa planta. Ela é o exemplo perfeito disso. Ela está super viva, certo? Cumpre todo o ciclo biológico direitinho, mas ela pensa. Ela sabe que existe? Não. E é isso que mostra que o princípio vital é uma coisa e a inteligência é outra. Ele está ali só para animar a matéria e ponto. Isso nos leva, naturalmente, para a nossa segunda parte. Se ter vida não é o suficiente para a gente pensar, então, de onde vem essa capacidade? O que é que nos permite raciocinar, ter consciência? Vamos investigar essa tal faísca da inteligência. A inteligência, então, é uma outra camada, um outro nível. Ela que nos dá a consciência de eu, sabe? A gente não só existe, a gente sabe que existe. É o que nos permite pensar, tomar decisões, agir com vontade própria, se relacionar com o mundo à nossa volta. É o que transforma o simples estar vivo em uma experiência de vida. E aqui a gente consegue ver a diferença bem clara, lado a lado. De um lado você tem a vida, que é o que anima a matéria, do outro a inteligência, que permite o pensamento. A vida tem a ver com as funções biológicas, a inteligência com a consciência e a vontade. Mas o ponto-chave é o último. A vida pode sim existir sem inteligência, as plantas estão aí para provar. Já a inteligência, para poder se manifestar aqui, precisa de um corpo vivo. Uma precisa da outra para certas coisas, mas elas não são a mesma coisa. Ok, então agora que a gente entendeu o que é o princípio vital e o que é a inteligência, chegou a hora de juntar essas peças do nosso quebra-cabeça. Vamos ver como a combinação delas cria tudo que existe. E olha só como fica simples organizar tudo. Lá na base, a gente tem os seres inanimados. É só matéria. Pensa numa pedra, num mineral. Agora, se a gente pega a matéria e adiciona o princípio vital, o que a gente tem? O segundo grupo, os seres vivos que não pensam, tipo as plantas. E por último, no topo da escada, a gente junta tudo, matéria, mais princípio vital, mais um princípio inteligente. E aí sim temos os seres pensantes, como os humanos e outros animais. Beleza, mas isso deixa uma pergunta no ar, né? Se existe um princípio inteligente, meio que universal, quem é que, de fato, pensa? Quem é essa consciência individual que usa a inteligência? E essa diferença aqui é sutil, mas é tudo. Pensa assim, o princípio inteligente é como a eletricidade que corre na fiação de uma cidade. É uma força geral, abstrata. Agora, o espírito é a lâmpada da sua casa. É ele que pega essa eletricidade e se acende, criando uma luz única, individual. Cada ser pensante é uma dessas lâmpadas, uma individualização daquela força maior. E como é que esses três elementos se juntam? Pelo processo que a gente chama de encarnação. É basicamente isso. A união do espírito, que é o ser inteligente, com um corpo material, que por sua vez é animado pelo princípio vital. É o momento em que tudo se conecta para que a vida pensante aconteça no mundo material.
Bom, a gente viu bastante coisa, né? Então, para fechar e garantir que tudo ficou claro, vamos fazer uma síntese final e ver o papel de cada um desses elementos. Então, a arquitetura de um ser pensante fica mais ou menos assim. Primeiro, a matéria. Ela forma o nosso corpo, o nosso veículo. Segundo, o princípio vital. É o combustível que liga e mantém esse veículo funcionando. Terceiro, a inteligência. É a ferramenta, a faculdade que permite que a gente pense. E, por fim, o espírito. Ele é o motorista. É o ser individual que está no comando, que pensa e que age usando todo o resto. E tudo isso que a gente conversou pode ser resumido numa frase bem poderosa. Nem toda a vida é inteligente, como a gente viu no caso da planta, mas toda a inteligência pertence a um ser. Sempre que a gente encontrar consciência, vontade, pensamento, pode saber, por trás disso existe um ser individual. E esse ser é o espírito. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão final. Se o espírito é quem pensa e o corpo é só um instrumento, uma ferramenta temporária, o que será que acontece com a inteligência, com a consciência, com o eu, quando esse instrumento para de funcionar? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando a respeito.